Olá! No videoaula de hoje vamos aprender um pouco de história com o livro Diário de Anne Frank. Para aprender sobre Anne Frank, precisamos voltar no contexto que estava acontecendo, que foi na época da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu no período entre 1939 a 1945, que foi quando a Alemanha, por causa do Hitler, estava tentando tomar o poder, invadir outros países e tudo mais. E eles eram contra pessoas que o Hitler não considerava puras, que eram os judeus, os negros e outras pessoas de outras religiões. E por causa disso, essas pessoas eram mandadas para o campo de concentração. E a família da Anne era uma família judia. Mas assim, o Hitler, ele tinha um ódio específico pelos judeus, porque quando ele chegou na Alemanha, ele veio da Áustria, né? Ele era austríaco, e quando ele foi para lá, para a Alemanha, ele viu que os judeus eram os ricos, os donos de banco e tudo mais, e ele era um pintor fracassado. Então ele ficou com raiva disso. A Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e por causa disso as pessoas da Alemanha também, os outros alemães estavam assim com raiva da Alemanha, não estavam felizes com o país deles, com o que estava acontecendo lá, que a Alemanha teve que pagar porque perdeu a guerra e tudo mais. Eles estavam com muita raiva e por causa disso Hitler conseguiu colocar na cabeça deles que os judeus eram culpados de tudo, e assim o Hitler conseguiu chegar ao poder. E aí, quando o Hitler chegou ao poder, ele começou a mandar levar para campos de concentração, que era lugar de trabalho forçado, e onde ele mandava queimar as pessoas numa câmara de gás. E a família da Anne, eles moravam na Alemanha e por causa disso, por causa da guerra, eles se mudaram para a Holanda em 1942. E a irmã da Anne, a Margot, ela tinha 16 anos. Então ela foi convocada. Até antes disso, eles estavam vivendo bem. Só que aí, quando a Margot foi convocada, eles não poderiam deixar ela ir para o campo de concentração. Eles não sabiam exatamente o que acontecia lá, mas eles sabiam que quem ia não voltava mais. Então, por causa disso, eles fugiram para um esconderijo que ficava no escritório do Otto, pai da Anne, da Margot. E o escritório ficava na fábrica de geleia dele, né? E aí, eles aceitaram uma outra família lá, que foi a família Van Damme, que era a família do Peter. E um tempinho depois, eles aceitaram também um dentista, que ele ficou no mesmo quarto que a Anne. E, assim, a Anne ganhou o diário do seu pai, que na verdade era um livro de autógrafos, e ela transformou em um diário. Aí, quando as páginas iam acabando, ela ia adicionando outras páginas. E no dia 12 de junho de 1942 foi quando ela começou a escrever pela primeira vez em seu diário, que ela chamou de Kitty. A Anne escrevia no seu diário sobre a sua vida, sobre tudo o que acontecia lá no anexo secreto, como era a vida dela. Ela tinha conflitos com a mãe, porque a Anne sonhava em ser uma escritora, né? Ela queria muito ser escritora famosa, e a mãe dela tratava ela assim. A família dela tratava ela como uma bebezinha. A Anne sentia que não tinha voz lá. Ela não queria ser uma dona de casa, ela queria ser ouvida e tudo mais. E por causa disso, a Anne era tratada como rebelde, assim, diferente das outras, porque ela não aceitava seguir as regras. A última vez que a Anne escreveu no seu diário foi no dia 1º de agosto de 1944, e o anexo secreto ele foi descoberto no dia 4 de agosto de 1944, apenas alguns dias depois. E aí a Anne e a família dela foram todos levados
para o campo de concentração. E agora, para a gente ver o que mais a Anne escreveu no diário dela, vamos vamos ver um resumo com a professora Camila Santana. Até mais!